Nós vamos agora retomar aqui o nosso painel. Eu vou convidar o engenheiro Rogério Severo. Ele faz parte da diretoria do CENGE, com muito orgulho para nós. E eu larguei os meus óculos não sei onde, Rogério. Estão procurando por aí. Mas o tema que o Rogério vai nos falar é: quer ser um gerente de projetos? Conheça os desafios. Alguém quer ser? Depois que a gente já ouviu aqui, com certeza. Tailana, lê aqui para nós o currículo, eu não acho meus óculos. Não precisa. Não? Deixa que eu me apresento. Então eu te apresento. Tá bom? Obrigado. Tudo bom, pessoal? Bom, como disse o Alexandre no início, né? Eu sou um engenheiro civil, né, formado na URGS, com especialização na PUC na área de meio ambiente. E também me encontrei aí, depois de um tempo de vida, encontrei o gerenciamento de projetos, né, e o gerenciamento de projetos passou a representar muito das dificuldades técnicas, né, e operacionais que eu tinha no meu dia a dia de trabalho. E isso passou a ser o diferencial da minha carreira, né, e também do meu dia a dia. Tá? Isso fez com que a gente se engajasse aqui no CENGE, com que a gente, a partir do engajamento no CENGE, tivesse a felicidade de conhecer um dos fundadores do PMI do Rio Grande do Sul, que é o Marco Capel, está aqui na minha frente, né, que vai ser o nosso último palestrante. Para vocês terem uma ideia, eu conheci ele num evento do PMI aqui, exatamente aqui, nesse auditório. Eu conheci no elevador e foi apresentado por um colega comum. Tá? Então a ideia é nós falarmos hoje de o que a gente precisa fazer para ser gerente de projeto. Né? O Alexandre também falou, né, do grande esforço que o estudante que faz a carreira, ou que cursa uma faculdade de engenharia. É um grande esforço, com certeza, né, mas que o que a gente está buscando trazer para vocês são as matérias complementares que vocês vão ter que buscar a partir da formação de vocês. Tá? Então, a gente começa falando, né, eu também acho que vou fazer como o Fábio, vou descer aqui para ficar mais fácil, ficar mais perto de vocês. A gente começa falando sobre a questão do ambiente que a gente está relacionado à competição. Então, a gente tem visto, de uma maneira geral, que muitas empresas acabam competindo sempre numa mesma dimensão, ou seja, elas querem ser melhor do que outras. Tá? E a gente tem aí profissionais trazendo para nós no dia a dia hoje que a gente tem que mudar um pouco esse conceito. Né? Esse conceito de ser o melhor não está alinhado com o nosso tempo, ele está alinhado com alguma coisa que a gente tinha de administração, né? Alguma coisa da engenharia que estava ali atrás. Né? O nosso mundo hoje ele é novo. Né? A gente fala de inovação e colaboração com muita tranquilidade. Né? A gente está muito acostumado, né? Como disse o Alexandre também, vou adotar depois alguns slides dele ali, porque são bem fortes e de bastante impacto. Né? Nos anos 90, a engenharia do Brasil era superior à engenharia da China e da Coreia somadas. Né? E eu gostei muito da fala dele quando ele disse que quase todos vocês têm um coreano no bolso aí hoje em dia. Né? Se não todos, com certeza, no mínimo, a metade da plateia. Tá? Então, hoje a gente tem que buscar, né, trabalhar, de uma maneira geral, para a gente ser único. Esse é um grande ponto que faz com que a nossa carreira avance. Tá? Um segundo ponto dentro dessa linha, né, é que quem passa a ser gerente de projeto, quem passa a ser líder, né, ele tem que ter a estratégia como ponto de partida. Tá? E a estratégia ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser dividida. O próprio Michael Porter trouxe, num dos eventos que o PMI fez em 2014, né, o tema de que a estratégia não pode mais ser segredo. Não tem como a gente liderar, não tem como a gente ser engenheiro, coordenador, onde só nós sabemos o que precisa ser feito. Não tem como a gente fazer isso sem compartilhar com a nossa equipe.
sem envolver a nossa equipe nesse jogo, né? No esporte, né, isso sempre é mais fácil da gente elucidar ou determinar ou definir, porque o esporte geralmente tem um objetivo, é uma competição, né? Então a gente sabe se a competição é a Copa do Mundo, né? Bom, são X jogos até a final, né? Se a competição é a Olimpíada, dependendo do esporte, são X competições até a final. É mais fácil. Então, no nosso ambiente, pela complexidade natural que a gente se envolve, né, no nosso dia a dia de empreendimentos, quantos aqui são da engenharia civil, por exemplo? Quantos são da engenharia elétrica? Mecânica? Minas? Geologia? Alimentos? Produção? Tem bastante. Esqueci de alguém? Metalúrgica, obrigado. Química, ambiental. Enfim, a lista do Alexandre lá é imensa, né, dentro da área de engenharia, né? Então, independente do ambiente que a gente está, gente, o que é importante é essa necessidade que a gente tem de buscar, então, fazer com que estratégia não seja mais segredo, né? O que o Porter fala que é muito interessante, que ele diz que, né, nos anos 90, nos anos 2000, se fazia planejamento estratégico nas grandes empresas e botava um carimbo confidencial. Pá! 10 pessoas conheciam aquilo e aquilo era guardado a 200 chaves, né? Enfim, hoje não, hoje a gente precisa comunicar, a gente precisa envolver o nosso time sempre, tá? Então esse é o primeiro grande passo que eu acho que faz com que a gente, conhecendo o gerenciamento de projetos, conhecendo as técnicas de gerenciamento de projetos, a gente mude, né, ou melhor, a gente complemente o nosso lado engenheiro ou mesmo o nosso lado arquiteto para fazer mais, para fazer melhor, para entregar resultados, tá? Então esse é o primeiro ponto aí, né? Quando eu comecei a minha carreira, né, eu era engenheiro orçamentista, né, eu achava que custo por si só era a forma como eu ia controlar tudo, né? Eu fazer uma boa planilha eletrônica, né, eu ter alguns indicadores chaves, tá, ia me ajudar, né? Era como, como eu saí da faculdade, é com o conhecimento que eu saí da faculdade, né? Eu fui, então logo me formei, trabalhar em licitações, né, ligadas aos empreendimentos da área de saneamento, da área de infraestrutura, da área de casas populares aqui na nossa região. Então eu achava que custo era a grande chave, né, para a gente resolver todos os problemas de gestão, né, porque a palavra já está aí no nosso jargão há muito tempo, gestão, a gente está sempre falando de gestão, né, do meu dia a dia, tá? Por isso que eu trato esse tema como sendo o começo, né? À medida que o tempo passou, né, eu ganhei um pouquinho mais de conhecimento, vieram para mim ferramentas, né? Ferramentas que se tornam poderosas na nossa mão, né? Planilhas se tornam ferramentas poderosas, né? Ferramentas de planejamento como Project, Primavera ou outros se tornam muito poderosas na nossa mão, porque elas nos dão mais liberdade, nos dão visão, nos dão a capacidade de pensar muito mais longe os grandes empreendimentos que a gente está envolvido, tá? Mas principalmente a capacidade de pensar também os pequenos empreendimentos que a gente está envolvido. Então a gente vê em conceitos que a gente vê lá na faculdade e que eles acabam, né, ganhando então, com um pouco mais de conhecimento que a gente tem, a sua real necessidade. Por exemplo, entender de caminho crítico, né? A gente até estudou um pouco sobre caminho crítico lá, né? Mas realmente acompanhar um caminho crítico de um projeto, ou seja, aquelas atividades que somadas vão dar o tempo que eu vou levar para fazer o meu projeto, é só vivendo mesmo, tá? A gente poder fazer controles em curva S, a gente poder ter cronogramas estruturados, né? A gente aprender que precisa começar os cronogramas estruturados, às vezes, simplesmente fazendo em atividades mais lúdicas que envolvam a equipe, né? Através de brainstorms, né? Eu digo que a grande ferramenta do engenheiro coordenador é o post-it, mais do que o próprio software, tá, que a gente usa. O post-it é uma ferramenta que ele nos dá liberdade, a gente pode pensar em qualquer lugar, em qualquer ambiente e colar aonde a gente quiser os planos que a gente precisa fazer ou desenvolver. Então,
à medida que o tempo vai passando, a gente ganha esse conhecimento. E isso é uma vantagem, né, profissional, que vocês, que são mais jovens, né, que estão ingressando aí na carreira, se não agora esse ano, se não ano que vem, daqui a pouco, conhecer gerenciamento de projetos o quão mais cedo possível vai dar conhecimento para a vida, que é, inclusive, um dos pilares aí do nosso Educational Foundation, né? Fazer com que as pessoas tenham o conhecimento e a capacidade de planejar todas as suas ações, né? Então, à medida que passou, vieram para mim ferramentas e cronogramas como sendo pontos mágicos, e eu achava que também, olha, agora eu achei realmente o grande caminho, é cronograma, ou seja, eu tenho o orçamento, eu tenho o custo, mas eu tenho uma ferramenta aqui que vai me dar suporte e que eu vou conseguir efetivamente resolver tudo que eu tenho de gestão. Bom, gente, lê do engano. Tá? Lê do engano por quê? Porque quando a gente vai para ambientes grandes, e eu só vou trazer exemplos locais, tá, para vocês, tá? A gente está falando aqui, por exemplo, lá da usina termoelétrica em Candiota, a gente está falando aqui da ampliação da refinaria, a gente começa a aliar esses conceitos a, por exemplo, exigências que a gente tem profissionais, né, o nosso CREA aqui, que nos dá suporte da nossa carreira, mas também tem o SENGE, né? Eu cresci como profissional aqui dentro. Por quê? Porque foi o SENGE que abraçou os trabalhos que a gente fez, foi o SENGE que abriu oportunidade para a gente poder efetivamente dar treinamentos, trocar, fazer debates mais amplos, né? Poder falar de gerenciamento de projetos. Foi o sindicato nosso que fez isso e que, com certeza, aí, com a nova sede, que é o projeto que tem para frente, vai ampliar muito mais essa capacidade, né? E aí a gente vem com essa cola, né, que o SENGE e o PMI têm de longa data, essa parceria aí. Eu, como disse para vocês, assisti a primeira palestra minha sobre o PMI aqui dentro em 2005, tá? Final de 2005, no que a gente tinha na época, que era o SIG Engenharia, né? Com grandes engenheiros, aí, grandes colegas da engenharia, tá? Que eram também voluntários do PMI. A gente traz, então, mais dados, ou seja, não só a lógica da restrição tempo, custo, escopo, a gente vai pensar as outras áreas de conhecimento que a gente tem: comunicação, integração, riscos, recursos humanos, aquisições. A gente começa a pensar em satisfação do cliente, né? Ou seja, o que o cliente espera da minha lógica de escopo, tempo e custo. Mas a gente também vai pensar em colaboração, né? Aqui, para vocês terem ideia, tem o grupo de voluntários do PMI, né, que se reúne, brasileiros, esse aqui é só o time dos brasileiros, que se reúne anualmente. Nesse caso aqui foi um evento que também, não sei porquê, não foi de propósito, tá, Bartelli, mas também foi em Cancún, lá que a gente fez um evento de reunião da turma dos brasileiros aí do PMI, no que a gente chama de Leadership Institute Meeting Latin America, né? Então, o latino-americano que a gente fez naquele ano, teve o maior grupo de brasileiros até então, faz com que a gente vá trocar essas experiências e fazer colaboração, tá? Outra coisa importante dentro do PMI, né, que é importante a gente falar nesse ambiente voluntariado que a gente acaba se inserindo. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul o capítulo que, pelo menos por 2 vezes, já foi escolhido o capítulo mais importante do mundo no seu tamanho, né? Ou seja, recebeu o selo de o melhor, né, do mundo, também é algo que a gente precisa entender, precisa falar, né, e que motiva as pessoas, principalmente vocês que são estudantes, a se envolverem, né? E por que eu digo que é importante a gente ver? Porque a gente tem lá, numa entidade que tem sedes em mais de 200 países, né? Eu não me lembro quantos dos capítulos, 280 capítulos, eu acho, né? 280 capítulos, ou seja, 280 capítulos diferentes, 15 deles estão no Brasil, e estamos em 200 países. A gente tem o Rio Grande do Sul sendo escolhido em 2015 como o melhor dos melhores. Foram 13 escolhidos em 3 tamanhos de grupos diferentes. Então, no nosso grupo, nós fomos o mais relevante no mundo, tá? E por que eu falo isso? Eu falo isso porque esse ano, de novo, nós vamos, né, para mais um evento, porque as ações que a gente acabou desenvolvendo em 2016 estão nos dando a chance da gente competir de novo para ser, de novo, o mais relevante. Ou seja, nós já fomos escolhidos entre os 4 melhores do mundo em 2016, no prêmio que vai sair em 2017. Tá? Então, a gente vai ter aí o Marco,
o Bartelli também fazendo palestra lá em Chicago, lá em 24 ou 25 de outubro, para falar das práticas que a gente tem aqui, e parte delas é o que a gente está fazendo agora com vocês. Ou seja, comentar sobre gerenciamento de projetos e trazer o impacto dele nas nossas vidas e nas nossas carreiras. Tá? Bom, gente, quando a gente vai seguir esse conhecimento, né, de se inserir no mercado, a gente vai ver cenários atuais. Por que eu trago esse gráfico? E ele me acompanha também já há algum tempo. Para quem é do mercado de construção, esse gráfico traz, traz um tema que ele é bem importante da gente ver, que é a inversão do custo da mão de obra versus o material. Há 10 anos atrás, a mão de obra custava muito menos do que custa o material na construção. Só que a gente continua com os nossos empreendedores, com muitas das nossas empresas executando obras do mesmo jeito. Okay? A gente não pode executar as coisas do mesmo jeito, ainda mais no momento que a gente vive hoje, como eu falei para vocês, de inovação, de colaboração, sendo que os indicadores já nos mostram a mudança. A gente tem mudança, então a gente tem que parar, analisar, planejar e efetivamente implementar algumas melhorias ou práticas mínimas no nosso dia a dia. Tá? Então isso é um ponto que eu considero extremamente relevante. E aí vem o tema de oportunidade. Tá? Por que oportunidade? Oportunidade porque se eu começar a me inserir em gerenciamento de projetos, entender que isso é importante para a minha carreira, né? A gente não pode esquecer que o ponto forte da carreira de vocês são os conhecimentos técnicos. Né? Agora, o ponto de inflexão da carreira de vocês vai ser a gestão de pessoas. Né? Projetos, tudo que a gente faz é feito para pessoas. E tudo que a gente faz, ainda que automatizado, é feito com pessoas. Ou seja, os nossos projetos são feitos com pessoas, para pessoas, sempre. Né? Sempre. Então, a gente entender da onde está o nosso nível de maturidade é um ponto extremamente importante. E aí eu trago o professor Darcy Prado. Né? Para quem não conhece, eu digo, ele é das boas parcerias do Brasil, o nome dele até é mais conhecido no mundo acadêmico e no mundo de pesquisas do que propriamente tudo que ele já fez. Né? Se eu falar o nome do Vicente Falcone, eu tenho certeza que a grande maior parte de vocês vai lembrar. Os que não lembrarem, vão botar aí na internet, vai aparecer 1000 e poucas coisas, né? Links de pesquisa do nome do Vicente Falcone. Mas o Darcy é o parceiro do Falcone, que é o cara que faz. Porque assim como tu precisa do equilíbrio numa parceria, alguém que vende bem precisa que alguém entregue. Sempre. E isso a engenharia nos traz todo dia. Ou seja, não basta eu pegar um empreendimento, fazer um lançamento, fazer o prédio mais moderno que se construiu no Rio Grande do Sul, 100 metros para cima, não sei o que para o lado, se eu não conseguir entregar. Tá? Então não adianta sucesso de vendas. O sucesso de vendas só acontece quando eu efetivamente finalizo os projetos, ou seja, quando eu efetivamente entrego. E o Falcone e o Darcy Prado traz para nós, então, essa pesquisa que já existe no Brasil desde 2005, quando ele a desenvolveu, e que hoje tem 415 empresas na base, e ele diz para nós, o mundo hoje depende de projetos. Para muitas empresas, são os projetos que vão garantir a grana, o salário, o dia a dia de amanhã. São os projetos que vão permitir que as empresas sobrevivam. Né? E onde é que tem o ponto-chave que eu quero falar? Se vocês estão fazendo estágio em alguma empresa, se vocês já estão trabalhando mesmo na sua atividade profissional, recomendo, façam a pesquisa de maturidade com a visão do ambiente que vocês estão, da empresa que vocês estão, e vão ver que nível que a gente vai ter de maturidade de gerenciamento. Tá? O nível médio do Brasil é 2,64, tá? Numa escala que vai de 1 a 5. Tá? Essa pesquisa que está desde 2005, ela praticamente não avança na escala. Aumenta a base, ou seja, de 2005 para cá aumentaram o número de empresas e o nosso índice está ali, vai a 2,6, 2,64, aí 2,40 e poucos. Ou seja, a gente tem um espaço e uma oportunidade imensa para crescer com as técnicas de gerenciamento de projetos no nosso dia a dia. Tá? E por que eu quero dizer que essa oportunidade é gigante? Porque aqui vem o outro slide que para mim ele é de alto impacto. Por quê?
porque a gente não tem as empresas privadas, ainda que lá a iniciativa privada se destaca. Ainda que ela se destaque, né, ela não tem uma diferença tão significativa, né, assim da área pública. Tá? Ou seja, a gente também tem espaço nos dois ambientes. Né? Temos espaço no ambiente da área privada, com certeza, mas também temos espaço na área pública. Tá? Porque os índices, eles são, olha, muito próximos. Muito próximos. Né? Então, eu sempre uso esse exemplo quando a gente para, né? Hoje o Alexandre deu uma demonstração que eu acho que é bem interessante aqui, né? De que as nossas empresas de engenharia, as mais fortes que hoje estão sendo discutidas, os seus processos gerenciais, né? Os seus processos de gestão, como são feitos, né? Não se discute a engenharia. Isso é muito importante da gente falar. Né? A gente pode falar o que quiser da Petrobras. Agora, da engenharia da Petrobras, a gente não pode falar nada. Ninguém extrai petróleo a 2.000 metros de profundidade no mundo. Só nós extraímos. Né? Ou seja, nós temos uma técnica que, ainda que dependa, né, de conhecimento ou algumas empresas estrangeiras, ela é nossa. Né? É nós que a desenvolvemos. Então, é um ponto que é bem importante da gente ver, porque a gente tem aqui uma monstra oportunidade, independente de onde vocês forem efetivamente atuar. Tá? E aí eu falo de que performance dentro dessa oportunidade independe também do tamanho dos projetos. Ainda que projetos como o Parque Eólico de Osório, lá, que foi um dos primeiros projetos do governo na área de energia, que entregou energia 4 meses antes da sua data limite, né? Tá ali. Hoje tem lá 150 torres de 100 metros de altura, são as maiores torres do Brasil, 35 metros de pá, cada pá dessas aqui tem 35 metros. Tá? Uma unidade motora geradora que produz em média 2,5 megawatts cada uma, ou seja, ainda que a gente tenha grandes resultados nos grandes projetos, né, a gente tem efetivamente resultados, às vezes, muito mais impactantes nos pequenos projetos. Então, isso faz com que, né, a gente possa dizer para vocês com propriedade que, se vocês levarem para o ambiente de vocês, para qualquer projeto que vocês tenham que fazer, que vocês, se vocês aplicarem técnicas mínimas, né, mínimas de gerenciamento de projetos, vocês vão mudar os resultados, né, criar visão para o dia a dia de vocês. Tá? Fábio acabou antecipando a minha fala, né? Então eu vou corroborar com imagens. Né? A gente tem aqui o projeto da celulose rio-grandense, né? Um projeto de 10 mil, está aqui do outro lado da rua, né? Tá aqui, desculpa, do outro lado do Guaíba, né? Do outro lado do lago. Né? Um projeto que tem desafios imensos. Né? O primeiro deles é fazer com que o nome de uma família deixe de significar nome de coisa ruim. Né? Quem é mais antigo aqui, né, sabe o que significa borregar. Né? Os mais jovens, por favor, pesquisem aí para vocês tentarem, ou pergunte para o pai de vocês, ou para o tio, ou para o avô, para ele poder dizer o que era. Né? Toda vez que o vento batia no sentido contrário, no sentido de Guaíba para Porto Alegre, tu praticamente não conseguia ficar na beira do rio, por causa do cheiro daquela fábrica que existia lá, do lado de lá, de celulose, de papel e celulose. Hoje não, hoje a gente tem uma das fábricas mais modernas do mundo, né, uma das fábricas que atingiu índices que não se conseguiu nesse ramo de celulose, né, e que obviamente foi premiada pelo PMI como um dos melhores projetos do mundo, né, no ano passado. Por quê? Porque eles atingiram resultados inesperados, pessoal. Resultados que foram traçados como objetivos, mas que foram perseguidos dia a dia, né, com muito gerenciamento, com muito controle, né, com muito envolvimento da equipe, com muito treinamento, com muito DDS, né, que é o diário de segurança, né, com muito impacto, né, com muito trabalho com a comunidade, com a questão de conseguir lá o que o Walter Lídio, lá, que é o gaúcho CEO da companhia, né, ele diz que ele precisava de um selo social para a CMPC. Né, e aí ele foi para a comunidade, porque aí ele diz que com o selo social não tem político que mude o que vai ser feito.
quando a comunidade abraça um projeto, o projeto vai embora. Vai embora, né? A gente viu ontem aí, por exemplo, a Gaúcha, não sei se todos vocês ouviram, eu estava ouvindo de manhã, convocando a nossa bancada de deputados para brigarmos pela BR-116 até Pelotas. Gente, isso é o fim. É muito difícil, né? Nós temos uma estrada que está pela metade e que a comunidade não está toda ela envolvida para discutir como que a gente vai terminar esse projeto. O tamanho do impacto, né, do Porto de Rio Grande com o uso de estrada frequente com uma estrada que está pela metade. Então, esse é um ponto-chave que a gente precisa pensar. A performance não depende de tamanho. Obviamente que a gente vê resultados nos grandes projetos, mas a performance não depende de tamanho. Tá? Ops. Por quê, gente? Porque performance é resultado do trabalho de time, de grupo. Tá? Performance, a gente, né, precisa entender de limites de gestão de contratos, a gente precisa entender de objetivos dos projetos que nós estamos trabalhando, a gente precisa entender dos limites do escopo até onde a gente vai trabalhar, a gente precisa treinar o time e aí planejar e controlar. Tá? E eu acho que o esporte representa bem isso, né? Porque, imagina, há 15 anos atrás, levava-se 3 a 4 minutos para trocar um pneu. Tá? Hoje a equipe está trocando pneu em 4, 5 segundos. Ah, não esqueçam que eles também abastecem, né? Na hora que trocam o pneu, né? Então, assim, não esqueçam quantas pessoas estão aqui envolvidas num espaço, né? Então, aqui, para ter alta performance, tem que treinar, treinar, treinar e treinar. Não tem jeito, não tem jeito. Quando a gente vê o case aqui, né, da Alemanha, e a gente tem os nossos colegas da SAP aqui, ali de Novo Hamburgo, né, que participaram de parte do projeto case da seleção da Alemanha, gente, tem muito treinamento, muito levantamento de dados, muito suporte, muito trabalho, né? A própria questão da turma lá desenvolver um trabalho de base, né? Não sei quantos de vocês já conheceram um pouco do projeto, nós tivemos um evento do PMI que o pessoal da SAP falou do projeto da Alemanha, o que eles fizeram, até onde eles participaram aqui, o pessoal daqui, né, os nossos gaúchos aqui, tá? Participaram do projeto, ou seja, o quanto de treinamento lá na base para poder preparar um projeto de 12 anos, tá? Um projeto de 12 anos para chegar nessa Copa, um projeto sem mudança de treinador, um projeto de capacitação de professores de educação física lá na base, para poder trazer jogadores melhores para crescer. Então, a gente precisa efetivamente pensar que a gente só vai fazer projeto com times de alta performance. Tá? E aí vem os subsídios que gerenciamento de projeto nos dá. Um deles, gente, é que a gente precisa planejar sempre. Tá? No PMBOK, né, o Fábio mostrou lá uma figurinha que estava... Né, eu estou mostrando uma figurinha de engenheiro para vocês, é uma tabela aqui, né, não é tão lúdica, mas, né, também é basicamente a mesma informação. A gente tem o maior grupo de atividades dentro do processo de planejamento. Ou seja, todos nós sabemos que planejar é a chave. O problema é que quando chega na hora de fazer, a gente sai fazendo. Tá? A gente sempre sai fazendo. Ou seja, a gente não investe a 1 hora, né, para economizar 10, 12, 15 horas depois. A gente não investe esse tempo planejar, a gente sai fazendo. E aí a gente queima, sai daqui e vem para cá. Vem para execução. Então, a norma de gerenciamento de projetos, PMBOK, que agora vai para a versão 6, não mudou essa lógica. Né? Ou seja, o trabalho aí dos 800 mil associados do PMI ao longo do mundo e dos voluntários que se envolvem com o projeto, norma de gerenciamento de projetos, não mudou o conceito. Né? Ou seja, no globo, né, todos os profissionais envolvidos acreditam, né, trabalham, e a norma reflete isso, que a nossa chave está aqui. A chave do sucesso está aqui. Tá? Por quê, né, gente? Porque planejar vai dar para nós suporte para os próximos passos. Já ouvimos falar da regra de Pareto, né? Já ouvimos. Mas lá quando eu comecei, nos meus primeiros orçamentos, como eu falei para vocês, não dá para antecipar para cá.
né? Nos primeiros orçamentos, né? Opa, aqui. Boa, é para lá, né? O Barthelemy me avisou, é para lá que tem que apontar e eu aponto para cá, não dá. Nos primeiros orçamentos, né, gente, a gente aprende e faz orçamento com a lógica de engenharia. E a lógica de gestão diz, olha, termine o orçamento e vá lá fazer, né, uma curva ABC de insumos. Né? Termine o orçamento, faça o cronograma e faça, né, uma curva S para você medir e controlar os seus avanços. Então, assim, a gente passa a ter controle, a gente passa a ter ferramenta para olhar os nossos passos. E isso nos dá muita segurança para o que a gente está fazendo. Nem quando, né, ou melhor, até quando a gente atrasa. É importante que a gente saiba que a gente está atrasado. Está atrasado ou gastar um pouco mais não é um problema. O problema é quando a gente gasta e não sabe. Né? O problema é quando a gente gasta e não consegue fazer nenhuma contingência, não consegue trabalhar nenhum outro ponto para melhorar o nosso projeto. Esse é o problema. Né? Eu gosto bastante dessa figura que é lá de 2014. Né? A gente passou a controlar um empreendimento lá em Curitiba e 4 meses depois, quando eles nos convidaram para controlar, o cronograma estava atrasado 4 meses. Não é sinal que eles não tinham feito nada naquela obra. Eles tinham feito muita coisa. Né? Só que eles fizeram atividades que foram importantes, mas que não estavam no caminho crítico. Logo, né, praticamente todas as ações feitas não ajudaram o projeto a avançar. Só que a gente sabia isso com 2 anos de antecedência. A gente teve 2 anos para corrigir isso. Então, se eu não tiver controle, se eu não tiver a ferramenta de planejamento e se eu não tiver depois o controle, eu não vou saber onde é que eu estou. E isso é o ponto que o planejar vai dar suporte para vocês. Tá? Na hora de executar, da mesma forma. Né? A gente ter Kanbans visuais, né? Vai fazer com que a gente enxergue os passos. Ups, eu fiz alguma coisa errada. Tá? O botãozinho aqui, ele é meio... Esse aí mesmo. Obrigado. Não foi? Aqui embaixo, então, ó. Isso. Tá? Os Kanbans vão nos dar esse subsídio. Né? Porque não adianta a gente fazer o trabalho certo se o trabalho estiver feito errado, pessoal. Né? As 2 pessoas fizeram de forma brilhante o seu trabalho, mas está errado. Né? Não serve para nada. Olha o desperdício aqui. Tá? Gente, esse foco, né? Essa questão de... Tá? Esse foco que a gente precisa dos indicadores faz com que, então, a gente tenha lá um modelo para controlar o nosso dia a dia. Né? A gente, por exemplo, controlar o planejamento semanal vai saber qual é a média da minha eficiência da minha equipe. A gente poder controlar o Pareto de causas, por que eu não termino as tarefas, vai me ajudar a saber se os meus problemas são internos da empresa ou são externos do projeto. Eu ter o meu caminho crítico no cronograma vai me ajudar a saber quais atividades são as importantes que eu tenho que fazer em cada momento. Eu ter um cronograma estruturado, né, que nem aquele modelo que eu mostrei para vocês, vai fazer com que eu enxergue a data fim do meu projeto. O projeto está escapando, como esse aqui está mostrando, ele está escapando, não tem problema nenhum. Eu tenho tempo para corrigir. Só que eu tenho que saber que ele está escapando. Tá? Eu tenho que saber. Essa é a função do gerente. Tá? No momento que a gente consegue ter, então, esse foco, esse subsídio, né, obviamente, gente, a gente faz o grande papel do gerente de projeto, que é entregar resultado. Tá? Entregar resultado é o esforço do trabalho de um time, né? Mas é um esforço do gerente de projeto de conhecer isso, de saber montar esse time, de saber entender e interpretar que ele precisa ter essas ferramentas de controle, essas ferramentas de planejamento, o subsídio técnico dos seus colegas, né, da necessidade que a gente tem de trabalhar em equipe para que as coisas efetivamente sejam entregues, que elas vão para uso, né, que elas efetivamente se tornem projetos de sucesso. Tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Né? Eu vou fazer um pequeno sorteio aqui. Eu, infelizmente, não vou ficar para o final dos debates, porque eu daqui vou para o aeroporto. Eu vou fazer um sorteio de um livro. Nós fizemos um livro esse ano. 5 colegas aí do PMI se juntaram para comentar um pouquinho das suas experiências, né?
e a gente lançou o gerente de projetos inteligente. Tá? Mas eu acho que a grande frase que eu gostaria de deixar para vocês está aqui: tolo é aquele que naufragou 2 vezes o seu navio e ainda continua culpando o mar. Tá? Muito obrigado, pessoal. E se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está à disposição. Vou sortear. Perguntas? Não temos perguntas, então eu preciso... como eu só trouxe um livro, nós temos 2 listas aqui. Uma lista de associados do Senge, né? E uma lista de não associados do Senge. Então, para simplificar a conta, né, eu vou pegar a lista de associados do Senge e somar depois, se o número que alguém me disser for muito alto, a dos não associados. Tá? Eu tenho os dados aqui, então preciso de um número. A colega ali, me diz um número de 1 a 150, você mesmo. 120. 120 dá 120 menos 63, faz a conta para mim. O número de associados, agora eu posso dizer, né? 57. Então, vê o 57 para mim da lista de não associados. Não, eu vou perguntar, né, tia? É bom, mas tem que perguntar, né? Oi? Não sócio 57. Está aí? Não veio? Então vamos para mais um número. Por favor, colega ali de óculos. 140. 140 menos 63. Aí, meu arquiteto. Vamos lá. Hã? Manda a conta aí. Isso. 77. 77 veio. Rafael Salton ou Salton. Por favor. Beleza, meu jovem. Obrigado. Oi? Vai fazer uma foto com ele? Sério? Sim. Bah, então, tu vai pra foto. Vai pro site do Senge, enfim, sabe? Deixa eu aproveitar, gente, para os colegas que não preencheram ainda a ficha, tá? A ficha de associação aí para os estudantes, que é um dos benefícios que o nosso evento aqui está entregando, né? Que é fazer com que o estudante que não é associado do Senge possa ser associado até o final do ano. Por favor, acho que ainda faltam uns 15 aí para preencher o fichário, pelo que o pessoal me falou mais cedo. Tá? E eu vou antecipar, né, doutor Marco, antes de eu ir para o aeroporto, os brindes aí adicionais que a gente que a gente planejou aí para vocês, para quem ficar até o final, né? Esse é o detalhe, né? Para quem ficar até o final. Então, só para reforçar para vocês, vão ser sorteados 2 associações ao PMI, né, no evento aqui. Uma para os sócios estudantes que participaram, outros para os sócios não estudantes, que agora passarão a ser sócios, né, para os não sócios estudantes do Senge. Então, são 2 associações que vão ser sorteadas. Tá? E o nosso diretor de eventos lá do PMI, né, conferiu aqui para o presidente 2 descontos aí no nosso congresso, né, que acontece no dia 19 e 20 de outubro, tá? Lá na PUC, todo ano. Tá? Para quem não sabe, né, a gente não ganha aquele prêmio ali que eu mostrei para vocês de graça. Né? A gente, nos últimos 3 anos, tem feito o maior evento de gerenciamento de projetos do Brasil. Né? A gente, durante muito tempo, disse, não dá para falar bem o maior evento, tu vê, vai deixar os outros estados milindrados, outros colegas. Não, agora, como a gente foram 3 anos consecutivos, agora a gente não tem problema de dizer que é o maior do Brasil. A gente tem feito, né Fábio, o maior evento do Brasil. Tá? Então, a gente vai doar aí, vai fazer o sorteio de 2 inscrições, 50% de desconto em 2 inscrições do Congresso. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Né? Como disse o Alexandre, apostem nas carreiras de vocês, com certeza, porque a gente precisa de muitos engenheiros nesse país. Muitos, muitos, muitos. Obrigado.